O que aconteceu ontem em Curitiba foi mais do que uma simples desclassificação. Foi um daqueles momentos em que o torcedor sente como se tivesse tomado um soco no peito. O São Paulo foi eliminado nas quartas da Copa do Brasil, e o pior não foi cair, foi como caiu. Foi a forma dolorosa, irritante, como o time entregou o resultado. Foi erro atrás de erro, postura equivocada, escolhas erradas. E isso se repete. De novo. No Morumbi, a equipe até apresentou um futebol aceitável. Ganhou por 2-1, poderia ter feito mais. Mas no jogo da volta, no Paraná, a atuação foi sofrível. Não faltou qualidade, faltou atitude. Não foi falta de técnica, foi falta de entrega. Um time sem espírito de decisão. Sem a menor noção do tamanho do compromisso. Parecia que alguns nem sabiam o peso da camisa tricolor. E isso, para nós, é inaceitável. Desde o primeiro tempo, tudo indicava problema. Time bagunçado, nervoso, errando passes simples. O Atlético pressionava, mas dava para segurar. Aí vem o castigo, gol deles. E o São Paulo simplesmente se perdeu. O jogo virou um pesadelo. A eliminação parecia se aproximar a passos lentos, e ninguém fazia nada para mudar. Mesmo com tempo de sobra para reagir, o time pareceu conformado. Não teve pressão, não teve agressividade. Quando atacava, era desorganizado. Quando defendia, era vulnerável. O banco de reservas era uma ilha de indecisão. O técnico parecia alheio. Não dá para aceitar que o time do São Paulo jogue por pênaltis. Isso não é postura de quem quer vencer. Chegaram os pênaltis. Rafael expulso. Jandrei entra. E o que se viu foi uma atuação constrangedora. Pulando pro mesmo lado todas as vezes, previsível ao extremo. E ainda desperdiça a última batida. Isso não é azar. Isso é despreparo. Isso é falta de foco, de treinamento, de responsabilidade. A culpa não é do goleiro apenas. A responsabilidade é do grupo. Do elenco que não decidiu em casa. Que não encarou com coragem o jogo fora. Que não teve um líder em campo. Que viu o rival crescer e ficou apático. Em mata-mata, time que espera leva pancada. Não tem outra. Esse ano até teve momentos bons. Vitórias importantes, clássicos vencidos. Mas quando chega a hora da verdade, falta nervo. Falta saber decidir. Falta espírito vencedor. Ontem foi o retrato disso. Um grupo que ainda não sabe ser campeão. Que treme quando precisa mostrar força. A torcida fez o que sempre faz. Encheu o Morumbi, empurrou, acreditou. Mesmo fora de casa, estava presente com coração e alma. Mas não tem torcedor que aguente ver o time se esconder. Que aguente ver o São Paulo jogando como pequeno. Como se fosse só mais um na competição. As falhas precisam ser escancaradas. Não pode seguir o roteiro de sempre, de justificar com clichês. O treinador foi mal. Errou na leitura, errou nas substituições, demorou demais para agir. O time não teve direção. Faltou comando, sobrou apatia. E dentro de campo, cadê a bronca entre os jogadores? Cadê a revolta com o resultado? Cadê a vontade de virar? Parecia que estavam todos em modo automático. Como se cair fosse normal. Como se perder fosse parte do caminho. Isso é inconcebível. Tem jogador que não entendeu ainda o que é jogar no São Paulo. Que não entendeu o tamanho do clube. Que veste a camisa como se fosse mais uma. Que entra em campo sem se importar. Quem joga aqui precisa saber o que representa cada partida, cada mata-mata. O que vimos foi um aviso claro. Um alerta gritante. O time precisa de reformas. De mudanças. De outra postura. Porque com esse comportamento, não vai a lugar algum. Fica sempre no quase. Sempre sonhando sem realizar. Essa história de cair em jogo grande precisa acabar. Todo ano é a mesma ladainha. Chega no momento decisivo e o time falha. A camisa tricolor é muito pesada para isso. A torcida é exigente demais para engolir mais uma eliminação covarde. Dá para mudar. Dá para reagir. Mas tem que ser agora. Com coragem, com alterações profundas. Jogador que não sente o peso da camisa, não pode seguir jogando. Tem que entrar com sangue nos olhos. Com fome de vitória. Com vontade de brigar até o último minuto. A diretoria não pode se omitir. Precisa assumir a responsabilidade. Precisa cobrar. Precisa exigir. Porque se não mudar a mentalidade, o clube vai continuar nesse ciclo de frustração.
E não é isso que o São Paulo merece. Chega de promessa vazia. Chega de plano que não sai do papel. O torcedor quer entrega. Quer ver o time lutar. Quer voltar a comemorar. Não quer mais viver de ilusão. A decepção é grande. Porque a expectativa era alta. A gente acreditava. Acreditava que dava. E foi traído pela apatia de um time que não soube segurar a vantagem, não soube lutar pela classificação. Agora é hora de encarar a verdade. De olhar no espelho. De entender que esse projeto precisa de ajustes. Que essa comissão técnica precisa mostrar mais. Que esses jogadores precisam acordar. E mais do que tudo, o São Paulo é gigante. E gigante não pode sair de cena como saiu ontem. Tem que ser protagonista. Tem que jogar como grande. E tem que mostrar isso em campo, não só no discurso. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Você já ouviu falar em Luca Meireles? Pois prepare-se, torcedor são paulino, porque esse nome promete ecoar pelos corredores do Morumbi como sinônimo de esperança, talento e renovação. O São Paulo, sob o comando do técnico Hernan Crespo, acaba de dar um passo ousado e promissor ao anunciar a chegada do jovem craque revelado pelo Santos, uma joia que tem chamado a atenção de olheiros e especialistas há anos. E se você ainda não entendeu o impacto dessa contratação, continue lendo, porque o futuro tricolor pode ter acabado de ganhar um novo protagonista. O nome de Luca Meireles pode até não ser familiar para todos os torcedores brasileiros, mas nos bastidores do futebol, ele já é tratado como um dos talentos mais promissores de sua geração. Formado nas categorias de base do Santos, Luca é o típico meia-atacante moderno, dono de uma visão de jogo apurada, dribles rápidos e uma capacidade rara de decidir partidas com toques simples, porém geniais. E é exatamente esse perfil que o São Paulo busca para fortalecer seu meio-campo e dar mais criatividade ao setor ofensivo. Com apenas 18 anos, Luca já dava sinais de que seu talento estava acima da média. Desde a base, era tratado como uma espécie de novo Paulo Henrique Ganso, com mais intensidade física e versatilidade tática. No Santos, encantou em torneios de base nacionais e internacionais, sendo decisivo com gols e assistências. Mas o clube da Vila Belmiro, enfrentando dificuldades financeiras e de gestão, acabou não conseguindo segurar o jovem, que viu no São Paulo a oportunidade ideal para crescer e se consolidar como jogador profissional. A chegada de Luca Meireles ao São Paulo representa mais do que uma contratação. É, na verdade, uma aposta em um projeto de reconstrução e valorização das categorias de base, algo que sempre fez parte do DNA tricolor. Com Crespo no comando, essa filosofia ganha ainda mais força, já que o técnico argentino tem demonstrado enorme abertura para trabalhar com jovens talentos e desenvolver suas potencialidades. O estilo de jogo de Luca combina perfeitamente com a proposta de Crespo. O argentino gosta de equipes intensas, que pressionam alto e jogam com posse de bola qualificada. E Luca oferece justamente isso. Inteligência para se posicionar, toque refinado, capacidade de romper linhas adversárias e um poder de finalização que o torna perigoso mesmo atuando longe da área. Nos treinos no CT da Barra Funda, Luca já começa a impressionar. Segundo informações de bastidores, o jovem tem mostrado personalidade, algo raro em jogadores que acabaram de chegar e ainda estão buscando seu espaço. Mas ele não parece intimidado. Pelo contrário, mostra-se motivado, concentrado e com fome de bola, ciente da grandeza do clube que agora defende. A torcida são paulina, naturalmente, se empolga com a chegada de alguém que carrega o rótulo de craque da base do Santos. Afinal, ver o tricolor contratando jovens com potencial de se tornarem estrelas é algo que sempre gera expectativa e mobiliza o coração do torcedor. Muitos já começaram a comparar Luca com nomes como Kaká e Hernanes, não apenas pelo estilo de jogo, mas pelo impacto que ele pode causar a médio e longo prazo. Há quem diga que o São Paulo roubou o jogador do Santos. E de certa forma, não deixa de ser verdade. As negociações aconteceram em sigilo, com a diretoria tricolor trabalhando nos bastidores para segurar a chegada do atleta antes que outros clubes entrassem na disputa. A operação foi conduzida com discrição, mas agora o resultado está aí, um dos talentos mais promissores da base santista vestindo o manto tricolor. Essa ousadia da diretoria demonstra que o São Paulo está atento ao mercado e disposto a fazer movimentos estratégicos para construir um elenco competitivo. Luca chega em um momento importante da temporada, com o time ainda em busca de equilíbrio e regularidade nas competições nacionais. E sua presença pode ser justamente a faísca que faltava para incendiar o meio-campo são paulino com criatividade e ousadia. No papel, o São Paulo já tem nomes importantes no setor ofensivo. Mas todos sabem que o futebol vai muito além dos nomes.
O que importa é o encaixe, a sinergia, a capacidade de um jogador transformar o jogo com sua inteligência e técnica. E nesse aspecto, Luca Meireles é uma adição valiosa. Não se trata apenas de um reforço, mas de uma peça que pode mudar o jeito de jogar da equipe. Os primeiros testes devem acontecer em breve. Crespo já sinalizou que pretende utilizar o garoto aos poucos, sem queimá-lo, mas também sem deixá-lo no banco por tempo demais. A ideia é inserir Luca no time gradativamente, em jogos pontuais, até que ele se adapte ao ritmo do futebol profissional e mostre todo o seu potencial. Dentro de campo, Luca é um jogador que gosta de atuar centralizado, como um camisa 10 clássico, mas também pode cair pelos lados, especialmente pela esquerda, de onde costuma cortar para dentro e finalizar com precisão. Sua leitura de jogo é um diferencial, assim como sua capacidade de atrair marcação e abrir espaços para os companheiros. No aspecto emocional, o jogador também parece estar preparado. Em sua primeira entrevista como atleta do São Paulo, Luca demonstrou maturidade e gratidão pela oportunidade. Vestir a camisa do São Paulo é uma honra enorme. Sei da responsabilidade que carrego, mas também sei do meu potencial. Vim para aprender, crescer e ajudar o time da melhor forma possível, declarou. A repercussão nas redes sociais foi imediata. Perfis ligados ao tricolor celebraram a contratação como um gol de placa da diretoria. Vídeos com lances do jogador viralizaram entre os torcedores, que se encantaram com sua técnica apurada, seus passes precisos e sua calma na hora de definir as jogadas. Internamente, o clube trata Luca como um projeto de médio prazo, mas não descarta a possibilidade de que ele exploda rapidamente. Afinal, talento ele tem de sobra. E o São Paulo, que já revelou tantos craques para o mundo, sabe identificar quando uma joia está pronta para brilhar. Na visão de Crespo, Luca representa uma peça estratégica para o futuro. O técnico tem insistido em formar um time que jogue com intensidade e inteligência, e acredita que o jovem meia pode se tornar uma peça-chave nesse plano. É um jogador diferente, que pensa o jogo de forma madura. Isso é raro em alguém tão jovem, afirmou em coletiva recente. Nos bastidores do CT, os elogios se acumulam. Preparadores físicos destacam sua resistência e agilidade. Analistas de desempenho comentam sua leitura de espaços e movimentação sem bola. E os próprios companheiros já reconhecem seu valor. O moleque joga muito, disse um dos veteranos do elenco, que preferiu não se identificar. A relação entre São Paulo e Santos no mercado da bola sempre foi marcada por rivalidade, mas também por momentos curiosos. A chegada de Luca reacende essa chama e mostra que, mesmo em contextos distintos, os dois clubes ainda travam batalhas silenciosas fora das quatro linhas. A pergunta que fica é: até onde pode chegar Luca Meireles? A resposta, claro, só o tempo dirá. Mas uma coisa já é certa: o São Paulo abriu as portas para mais um capítulo da sua história de revelações. E se tudo correr como esperado, esse nome ainda será cantado pela torcida com orgulho e emoção. Luca terá que lidar com a pressão natural de vestir a camisa de um gigante como o São Paulo. Mas ao que tudo indica, ele tem a cabeça no lugar e o coração na missão. Quer mostrar serviço, provar seu valor e, quem sabe, escrever seu nome entre os grandes ídolos da torcida tricolor. O caminho não será fácil. A concorrência é grande e o calendário exige muito. Mas é justamente nesses momentos que surgem os verdadeiros craques. E Luca tem todos os ingredientes para ser um deles. O elenco atual do São Paulo passa por um processo de rejuvenescimento. A chegada de Luca faz parte desse movimento estratégico, que visa não apenas melhorar o desempenho imediato do time, mas também preparar o clube para os desafios futuros. A base sempre foi um dos pilares do São Paulo. E agora, ao apostar em uma joia que brilhou na base do maior rival, o clube mostra coragem e visão. É uma jogada que pode render frutos esportivos e financeiros, e, principalmente, reacender a chama da torcida por uma equipe que encanta e vence. A comissão técnica está empolgada com o que tem visto. Crespo, que não costuma se empolgar facilmente, tem elogiado o garoto com frequência. Ele tem algo especial, disse o treinador, com um leve sorriso, durante um treino aberto à imprensa. O ambiente no elenco também tem favorecido a adaptação do jovem. Jogadores mais experientes têm acolhido Luca com naturalidade, dando conselhos e abrindo espaço para que ele se sinta parte do grupo. Esse apoio pode ser decisivo para sua evolução. A torcida do São Paulo, que sempre sonha com um futebol vistoso e eficiente, ganha motivos para se empolgar. Ver um jovem talentoso sendo lapidado dentro de casa é sempre um alento, e uma promessa de grandes emoções pela frente. Ainda é cedo para dizer se Luca Meireles será titular ou se entrará aos poucos. Mas é evidente que ele terá oportunidades.
E se aproveitar bem cada chance, não vai demorar para que sua camisa 27 comece a ser uma das mais vendidas nas lojas oficiais do clube. O mais bonito de tudo isso é que, em tempos em que o futebol está cada vez mais mercantilizado, ainda é possível se encantar com uma boa história de talento, coragem e oportunidade. E a de Luca Meireles está só começando. Cabe agora à torcida abraçar esse novo nome, apoiá-lo, incentivá-lo e, principalmente, acreditar. Porque no São Paulo, quando a estrela brilha, ela brilha para sempre. E quem sabe, em breve, estaremos gritando juntos: é Luca, é craque, é São Paulo Futebol Clube. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.